Boa noite, queridos irmãos e amigos da Casa Luiz Sérgio. Nós agradecemos imensamente essa oportunidade de trabalho, principalmente para essa casa que nos acolhe e nos dá essa oportunidade que é tão necessária e importante para nós que somos médiuns e precisamos trabalhar as verdades contidas na doutrina espírita. Que Deus nos abençoe neste momento, que abençoe a todos vocês que estão a ouvir esse áudio, essa gravação, que estão juntos à comunidade Luiz Sérgio, porque sabemos o quanto isso é importante neste momento, mesmo que não estejamos presencialmente unidos. É importantíssimo estarmos unidos em pensamento, em nome de Jesus. E a doutrina espírita tem esse poder quando unidos em um centro espírita. E a Casa Luiz Sérgio tem essa comunidade que faz com que estejam todos unidos em um único pensamento, o pensamento da melhoria individual para a melhoria da comunidade. Então, com essa prece singela, nós pedimos a Jesus que nos guie neste momento para que este evangelho seja a sua vontade, jamais a nossa, porque foi ele que auxiliou Kardec na sua codificação. Então, a mensagem de hoje é o prefácio da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer assim, é um convite de Jesus a todos nós, para este momento, o nosso hoje, o nosso 2021, porque as palavras de Jesus nunca passarão, porque é a verdade. Então ele diz assim para nós, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas que caem do céu. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, os tempos são chegados, em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade do universo à outra. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, em fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O que Jesus não se cansava de dizer enquanto ele pregava, enquanto ele estava materializado aqui entre nós? Ele dizia sempre, o meu Pai, que Deus era o seu Pai e que todos nós somos seus irmãos. E ele vinha para quê? Para abrir os nossos olhos. Ele vinha trazer essas verdades. Ele vinha ensinar o amor. Ele vinha ensinar o perdão. Ele vinha ensinar a convivência saudável entre irmãos. Ele vinha acordar a humanidade para as suas verdades, para os seus ensinamentos. E ele dizia sempre que ele era o enviado de Deus, o nosso Pai. E que as verdades dele nunca passariam, porque ele estaria sempre aqui conosco. Ele se materializou, permaneceu 40 dias com os apóstolos, para provar que ele estaria aqui conosco. Porém, de que forma? Se materializando, como ele fez para os discípulos após ele ter se desmaterializado do túmulo para a vida espiritual, e da vida espiritual se materializado para que os espíritos acreditassem que não existe morte. E ele permaneceu por 40 dias, se mostrando a todos aqueles que deveriam continuar a sua obra.
Então, ele não precisaria mais fazer isso, porque já estava tudo registrado. Mesmo que com muitos equívocos, muito ainda com o judaísmo impregnado nas crenças daquele momento, mas hoje ele tem condições, ele nos fala por meio do cristianismo redivivo, renascido através das obras de Kardec, porque foi ele que organizou esse movimento de materializar a lei do progresso, a lei da reencarnação, a lei da imortalidade da alma, a lei da transcendentalidade, a lei que materializa e desmaterializa as verdades que ele nos disse naquele momento em que nós não havíamos compreendido, mas que agora nós temos condições de compreender, porque nós temos a ciência que ampara e diz que não existe a matéria, que nós estamos em momentos materializados, que nós vamos transcender. Por que não acreditar que Jesus está aqui conosco e que ele pode se materializar de 1000 formas, assim como ele se materializou a sua mãe no momento da sua desencarnação, como um mendigo, e ela mesmo não o reconheceu, mas que depois ele se mostrou a ela para afirmar que a morte não existe e que nós vamos chegar a um momento em que nós vamos ter que voltar para o plano espiritual. E dessa forma tem que ser, para que haja progresso, para que voltemos novamente, para que confiemos, para que o exercício de ir e vir se firme cada vez mais nas nossas memórias, nas nossas memórias eternas, da vida contínua, da vida que prossegue, da vida que vai voltar um dia. Nós só somos espíritas hoje, porque nós já acreditávamos nisso antes dessa encarnação. Porque numa única encarnação é impossível compreender todo o processo de ir e vir, da transcendentalidade, da imortalidade da alma, da necessidade da reencarnação para a nossa evolução. Queridos irmãos, confiem, Jesus está aqui conosco. Ele continua conosco. Leiam as obras de Kardec, vivenciem as obras de Kardec e você estará vivenciando o verdadeiro Cristo, o verdadeiro cristão. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Ele deseja. Ele deseja encontrar em nossas mentes a sua presença, a fagulha dos seus ensinamentos e permanecer ali, acendendo essa chama cada dia mais. Ele está conosco. Casa Luiz Sérgio, confiem, acreditem, leiam o Evangelho todos os dias de suas vidas e que Jesus continue conosco hoje e sempre. Que assim seja.